O suor escorria pela testa e o demônio fazia festa. O suor escorria pela testa de Arthur enquanto ele tentava desesperadamente apagar o cigarro na palma da mão. A dor era um lembrete constante de sua própria fragilidade, uma fragilidade que ele carregava como um manto pesado. Arthur era um homem medroso, assombrado por todos os tipos de medos irracionais. O escuro, a solidão, a própria ideia da morte o paralisavam. Naquela noite, dirigindo sob uma chuva torrencial, o medo tomou conta dele de forma avassaladora. Os faróis de um caminhão surgiram do nada, cegando-o. O estrondo foi ensurdecedor, seguido por um silêncio gélido. Arthur acordou, mas não era um despertar comum. A escuridão ao redor não era a ausência de luz, mas uma presença palpável, quente e sufocante. O cheiro de enxofre e carne queimada invadia suas narinas. Ele se levantou sentindo um corpo que não reconhecia, um corpo que parecia mais forte, mais ágil, mas estranhamente vazio. Diante dele, um abismo se abria, um mar de chamas dançantes iluminando figuras contorcidas em agonia. Gritos ecoavam, não de dor, mas de uma melodia macabra que parecia ressoar em seus ossos. Ele estava no inferno. Um sussurro, frio e antigo, ecoou em sua mente. Não era sua voz. Você pertence a nós agora, Arthur. O tempo ali parecia não ter significado. Ele vagou por paisagens de pesadelo, testemunhando horrores que fariam a alma mais corajosa se desfazer. E em cada momento, a voz sussurrava, moldando-o, ensinando-o, preenchendo o vazio que o acidente deixara. O medo que antes o definia foi substituído por uma fome insaciável, uma sede de algo que ele não conseguia nomear. Então, a luz. Uma luz branca e ofuscante, o cheiro de antisséptico. Arthur abriu os olhos e viu o teto de um hospital. Uma enfermeira sorriu para ele. Bem-vindo de volta, senhor. Você teve sorte. Sorte? Arthur sentiu um riso seco e sem humor borbulhar em seu peito. Ele não era mais Arthur. Os dias no hospital foram um borrão. Ele se sentia estranho, desconectado de seu próprio corpo. Os médicos o examinavam com perplexidade, incapazes de encontrar qualquer sequela física significativa do acidente. Mas algo estava terrivelmente errado. Ele voltou para casa, para sua esposa, Sarah, e seus 2 filhos, Emily e Tom. Sarah o abraçou com lágrimas nos olhos, aliviada por tê-lo de volta. Emily e Tom correram para seus braços, suas vozes cheias de alegria. Arthur os olhou e pela primeira vez sentiu algo além do vazio. Sentiu a fome. A primeira vítima foi Tom. Uma noite, enquanto o garoto dormia, Arthur sentiu uma força irresistível puxá-lo para o quarto. Ele não se lembrava de ter se movido, apenas de estar lá, com as mãos em volta do pescoço do filho. Sarah o encontrou no dia seguinte, em choque, o corpo de Tom pálido e sem vida. Ela gritou, mas Arthur não ouviu. Emily foi a próxima. A inocência em seus olhos o incomodava, uma lembrança do que ele costumava ser. Ele precisava silenciar essa lembrança. A cena se repetiu, a escuridão tomando conta de seus sentidos. Sarah foi a última. Ela o olhou com medo e acusação, mas também com uma tristeza profunda. Arthur, o que aconteceu com você? Ela sussurrou antes que a escuridão o consumisse novamente. Quando a polícia chegou, encontraram Arthur sentado no meio da sala, cercado pelos corpos de sua família. Seus olhos estavam vazios, mas um sorriso fino e cruel brincava em seus lábios. Ele não ofereceu resistência. Foi levado para o sanatório Blackwood, um lugar esquecido pelo tempo, onde as paredes sussurravam segredos e os corredores eram habitados por sombras. Os médicos e psiquiatras tentaram entendê-lo, catalogar sua loucura. Mas quanto mais investigavam, mais perturbados ficavam. Não havia traços de Arthur.
o homem medroso. Havia algo mais ali, algo antigo e malévolo. Seus olhos brilhavam com uma inteligência fria e calculista. Suas palavras, quando falava, eram carregadas de um poder estranho, e às vezes ele falava em línguas esquecidas. O Dr. Elias Thorne, um homem cético, mas com uma mente aberta para o inexplicável, foi designado para o caso. Ele passava horas observando Arthur, estudando seus relatórios, sentindo a atmosfera opressora que emanava dele. Ele não é um homem, Thorne confidenciou a um colega uma noite, a voz embargada de apreensão. Ele é uma casca. Algo tomou conta dele, algo que não é deste mundo. As noites no sanatório eram longas e cheias de sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Arthur, ou o que quer que estivesse dentro dele, parecia se deleitar com o medo dos outros pacientes e funcionários. Ele os observava, um predador em seu habitat, saboreando a fragilidade humana. Uma noite, Thorne foi chamado ao quarto de Arthur. Ele o encontrou em pé, olhando para a janela, para a lua pálida que espreitava entre as nuvens. "Você sente isso, doutor?" A voz de Arthur, agora mais profunda e gutural, ecoou no silêncio. "A fome, ela nunca para." Thorne sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que você é?" ele perguntou, a voz trêmula. Arthur se virou, seus olhos brilhando com uma luz vermelha sinistra. Um sorriso se espalhou por seu rosto, revelando dentes que pareciam mais afiados do que deveriam ser. "Eu sou o que resta quando a alma se vai, doutor. Eu sou o vazio que você teme. Eu sou o demônio que sempre esteve à espreita, esperando por sua chance." Naquele momento, Thorne soube que não estavam lidando com um doente mental. Estavam lidando com algo muito mais antigo e terrível. O homem medroso que sofreu um acidente e foi para o inferno não havia retornado. O que retornou era o inferno em si, habitando o corpo de um homem, pronto para consumir tudo o que encontrava pela frente. No sanatório Blackwood, eles haviam finalmente descoberto a verdade. Não havia mais um ser humano ali, apenas um demônio. E ele estava apenas começando.